dia, queridos! Bem, a aula de hoje é bem parecida com a aula da semana passada, né? Semana passada nós falamos sobre um tipo de divisão celular, que era a mitose. Hoje nós vamos falar a respeito da meiose, tá? Que também é uma divisão celular. Vocês estão bem? Bem, eu vou dar a licencinha da lousa para quem quiser copiar já. Só de aviso que assim, acho que vão mais umas 2 lousas, tá? Hoje vocês vão ter que ficar vendo vídeo de Paula apagando e escrevendo, porque os desenhos da aula são um pouco extensos e eu não consegui fazer caber tudo numa só. Então a gente faz, apaga, e eu acho que mais 2 eu finalizo, tá? Mas a primeira parte tá aí pra quem quiser. E, gente, vamos lá. Nós vimos que quando eu falava de mitose, a sigla de mitose era exclamação, porque era uma divisão equacional. Quando eu falo da meiose, ela é representada por R, exclamação. O que significa o R? Reducional. Por que reducional? Porque ela reduz a quantidade de cromossomos. Então, uma célula começa, né, uma célula mãe, começa com a sua quantidade de cromossomos e ela gera 4 células filhas. Porém, cada célula filha tem só a metade do material genético que tinha a célula mãe. Então, já dá pra gente pensar aqui. Dá para acontecer meiose em uma célula haploide? Jamais, porque ela tem só um cromossomo de cada tipo. Então, quem são as células que sofrem meiose? As células diploides, porque elas têm 2 cromossomos de cada tipo. Lembra que tá todo mundo de parzinho? E aí eu separo os pares. Então, na hora que eu separo os pares, eu fico com a metade do material genético. Mas ainda assim, eu continuo tendo todo o genoma da espécie, certo? Então, não dá para a célula haploide fazer meiose. Gente, para que o seu corpo faz meiose? Depende, você é um animal? Então, meiose para produzir gametas. Depende, você é uma planta? Meiose para produzir esporos, certo? Qual que é a grande diferença de um gameta para um esporo? Um gameta é uma célula que se une a outra para formar um organismo, enquanto que um esporo é uma célula que sozinha consegue originar um organismo adulto, certo? Gente, quando nós falamos aí a respeito da meiose, a gente tem que entender uma coisa muito importante. É comum você ver escrito assim: a meiose é essencial para a manutenção do número cromossômico da espécie. Aí você fala, ela reduz o número de cromossomos, como que ela mantém? Então, porque o que acontece? As minhas células, eu, ser humano, são 2N igual a 46, certo? Quando eu vou produzir os meus óvulos, que são os meus gametas, eles são reduzidos para a célula N igual a 23. Por quê, gente? Porque essa célula vai precisar juntar com um espermatozoide. E quando ela junta, se ela tivesse 46 espermatozoides, 46 ia dar 92. Tá vendo que o número cromossômico da espécie dá errado? Então, por que a meiose reduzindo mantém? Porque como ela reduz o número de cromossomos para 23, quando junta com o espermatozoide mais 23, eu volto a ter os 46 da espécie. Então, essa redução é necessária para que na fecundação eu volte a ter a quantidade adequada de cromossomos, certo? Além disso, a meiose é a grande responsável pela variabilidade genética. A gente vai discutir isso um pouquinho melhor vendo as fases da meiose, certo? Gente, e aí o que acontece? Lembra que a gente viu semana passada o gráfico de mitose? O gráfico de mitose seria igual a esse até aqui, né? Aqui só que a gente tem uma diferença. Então, como é? Nossa, aqui eu desci, né? Ficou feio. Como seria o gráfico de meiose? Então, a célula tá lá linda em G1. No nosso caso, essa quantidade de X de cromossomos seriam 46. Mas é para qualquer espécie, por isso que eu pus aqui X. 2x, o dobro de material genético, x sobre 2, a metade do material genético. No caso da nossa espécie, seria 46, 92 e 23. Gente, então a célula tá lá em G1, trabalhando, firme e forte. Aí ela recebeu um estímulo que ela precisa dividir. O que ela vai fazer? Para G1, S. O que faz em S mesmo? Duplica o material genético. Então, de X foi para 2x. Aí ela vai ficar lá em G2, né? Checou, duplicou centríolo, vai começar a meiose. A meiose é composta por 8 fases. Lembra que a gente viu na mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase?
Se você sabe a ordem e sabe os nomes, ficou fácil, porque a meiose tem a meiose 1 e a meiose 2, só que ela repete os nomes, então é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, certo? Então aí ela vai ficar em prófase 1 e metáfase 1 com 2x de cromossomos. Lá na anáfase 1 vai ter a separação dos cromossomos homólogos, vou explicar fase a fase. Reduz para x. Aí vai fazer telófase 1, prófase 2, metáfase 2. Na anáfase 2 você vai separar a cromatidina mãe, então vai dividir aqui, vão ficar células com x sobre 2. No nosso caso, células com 23 cromossomos. Certo? Gente, a melhor forma de entender todas as fases de uma meiose representando uma célula. Preguiça, fiz uma célula, 2n igual a 2. Tá? Pra quê, gente? Pra ficar mais fácil, mais rápido os desenhos. Imagine fazer uma célula 2n igual a 46. A gente ia ficar o dia inteiro desenhando cromossomo. Então a gente faz uma célula 2n igual a 2 para ser fácil de fazer, ok? Gente, lembra que em G1 e S em G2 os cromossomos estão descondensados, eles vão começar a condensar só na prófase, mas eu desenho condensado para ficar mais fácil da gente entender, certo? Essa célula que está sendo representado nela, em preto, membrana plasmática, núcleo e nucleolo. De verde, centríolo. De vermelho, um cromossomo, de roxo, o outro cromossomo. Paula, por que você não fez os dois da mesma cor se eles são cromossomos homólogos? Eles são iguais, têm a mesma forma, a mesma função, o mesmo tamanho. Sim, só que para conseguir representar o crossing over eu preciso desenhá-los de cores diferentes. Então você entenda que esses dois cromossomos são iguais, por isso que não é uma célula N igual a 2, né? Eles não estão separados, eles são um par. Então se eles estão de parzinho 2N, tenho dois cromossomos, 2N igual a 2. O que acontece em S? Duplica. Então tá vendo que o cromossomo era simples, agora são cromossomos duplicados. Aí ela entra em G2. O que ela vai fazer em G2? Checa se tá tudo certo e duplica o centríolo, certo? Aí sim a gente começa a meiose. São 8 fases, certo? A gente vai fazer as 8. Na verdade, no meio ali tem a intercinese, dá até pra gente contar como 9 fases. Ok? Aqui estão as duas primeiras. A gente precisa fazer todas e vamos fazer todas hoje. Se não der tempo de fazer exercício, não tem problema, eu faço semana que vem. Mas o vídeo eu não vou cortar no meio, né? Então a gente vai direto e reto. Ah não, o vizinho vai começar a fazer barulho agora. Gente, e aí? O que acontece na prófase 1? Bem, isso aqui você já sabia, ó, desaparecimento do núcleo nucleolo, igual a prófase de mitose. Então desapareceu o núcleo, desapareceu o nucleolo. Condensação cromossômica, ainda não é o máximo, mas eles começaram a condensar, virando dois cromossomos bonitinhos. Centríolos vão migrar para polos opostos, ele ainda está indo, tá? Mas vai ficar um em cada ponta. Então, bem, isso você já estava acostumado. O que aconteceu de diferente aqui e que é uma das coisas mais importantes da meiose? Pareamento dos cromossomos homólogos, vai ficar um do ladinho do outro. E por que o pareamento dos cromossomos homólogos é importante? Porque o pareamento dos cromossomos homólogos é o que permite que aconteça crossing over. Gente, crossing over é uma daquelas palavras que a gente acaba não traduzindo, tá? Mas a tradução é permutação. Você pode ver no exercício escrito permutação em vez de ver escrito crossing over, tá? Mas é normal usar em inglês mesmo. E aí nós temos que entender o que é o crossing over. Então eu tenho lá num par de cromossomos, que é esse parzinho aqui, vamos supor que o vermelhinho eu ganhei de mamãe e o roxinho eu ganhei de papai. Se eu simplesmente separasse esses dois cromossomos, eu poderia fazer, né, como a gente tem 23 pares de cromossomos, se eu for aí, pede pro Luiz ajudar, eu preciso fazer uma combinação de 23 cromossomos, né, sendo que eu tenho duas opções para cada um, eu teria 2 elevado a 23, que dá 8 milhões de gametas diferentes. Mas eu não vou simplesmente escolher se pro meu óvulo vai o cromossomo que eu ganhei da minha mãe ou se vai o cromossomo que eu ganhei do meu pai. Porque acontece crossing, que faz com que o número de gametas que eu produza não sejam 8 milhões de gametas diferentes, sejam infinitos gametas diferentes. Por isso que a gente é tão diferente. É isso que tem essa variabilidade genética imensa, que é sensacional para a espécie, lembra? Quanto maior a variabilidade, menos suscetível à extinção da espécie nós estamos. Gente, e aí o que vai acontecer no crossing?
O crossing ele é tão importante, a prófase 1 é uma fase tão longa que a gente subdivide em 5 fases. Então, o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese são fases da prófase 1. E você tem que saber elas em ordem, certo? Então, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E aí, vamos lá. O pessoal na escola brinca bastante comigo com isso, né? São os dedinhos, é capaz de vocês já terem visto alunos fazendo isso. Mas tá na hora de vocês aprenderem como é que faz. Então, é assim, ó. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Junto, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Paula, não entendi nada. Gente, leptóteno, evidenciação dos cromossomos. Então, eles estão condensando e ficando bonitos, visíveis. Certo? Primeira fase. Leptóteno, evidenciei cromossomo. Eu tentei desenhar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Eles apareceram, mas estão longe do outro. Depois de leptóteno, zigóteno. O que acontece no zigóteno? Pareamento. Então, eles estavam aqui, eles vão parear. Um vê bonitinho aqui com o outro, certo? Desenhei aqui pra você, tá vendo? Ó, eles estão bem pertinho. Paquíteno é onde ocorre o crossing de verdade. Eles trocam as perninhas. Tá vendo que eles estão de perninha entrelaçada? Isso é no paquíteno. Zigóteno separa as perninhas, mas ficam as marcas de onde eles trocaram. Diacinese, eles se separam, certo? Então, evidenciei, pareei, troquei, formei quiasma e separei. O povo gosta de fazer ritmado, né? Aí eu fico aqui no vídeo me sentindo uma idiota, mas vamos lá. É assim, ó. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Faz junto comigo, vai, de verdade. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Certo? Evidenciei, pareei, cruzei, que é o crossing em si, formei quiasma e separei. Então, o que você não pode esquecer de jeito nenhum? Que o crossing over ocorre na prófase 1 e que se eu pegar em qual subdivisão ele de fato acontece? No paquíteno. Certo? E isso aumenta muito a variabilidade genética. Porque eu vou mandar para o meu filho não necessariamente um cromossomo igual ao que eu ganhei da minha mãe ou um cromossomo igual ao que eu ganhei do meu pai. Eu vou mandar um cromossomo da minha mãe com perna do meu pai. Tá? Então a gente aumenta muito a variabilidade genética por causa do crossing over. Gente, meiose tem 3 eventos que você não pode esquecer, esse é um deles. Certo? Fica aí igual tonto em casa cantando com a Paula. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Certo? Então tem que lembrar disso. Gente, então entendeu? Evidenciou, pareou, trocou as perninhas, formou quiasma, que é a marca de onde foram as trocas de perninhas, e separou. Terminei a prófase 1. Agora vai rápido. Vou pra metáfase 1. O que vai acontecer na metáfase 1? Os cromossomos, gente, aqui eu coloquei acho que os bivalentes, foi. Por quê? Quando o cromossomo homólogo forma par, está escrito aqui em cima, ó. Eu posso chamar esse par de tétrade ou de bivalente. Tanto faz. Então, o que vai acontecer na metáfase? As tétrades ou os bivalentes vão se organizar na placa metafásica. Percebeu a diferença da metáfase de mitose para a metáfase 1 da meiose? Lá, eu colocava os cromossomos em filinha indiana, lembra? Aqui, eles estão de parzinho. Aqui é filhinha com o casal do lado, para dançar quadrilha, certo? Então, é que lá a gente fez uma 2n igual a 4, né? Então ficaram 4. Se essa aqui fosse 2n igual a 4, ficariam 2 pares, certo? Então aqui os cromossomos se organizam nos parzinhos. Onde? Na placa metafásica. Sempre metáfase, eles vão estar lá no equador da célula, certo? Lembra que metáfase é quando eu tenho o grau máximo de condensação de cromossomos, então eles estão super condensados, e a gente tem a polimerização das fibras do fuso,
que vão se ligar. Só que tá vendo que agora só uma fibra ligou em cada cromossomo? Eu não tenho uma de cada lado, porque aqui, ó, a fibra não chega, ela pegou o cromossomo irmãozinho. Então, cada cromossomo tá ligado por uma fibra só. Problemas até aqui? Copiou, lindo, ó, meu gráfico eu demoro pra fazer. Então vamos apagar. Já tá gravando bonito, né? Imagina se eu descubro que não tá gravando e apago. Gente, depois da metáfase vem a anáfase. O que vai acontecer na anáfase 1? Afinal, a gente ainda tá na primeira fase da meiose, né? No primeiro grupo de fases da meiose. Então, a gente tem na anáfase 1. Vamos lá. De preto, a membrana plasmática. Na anáfase, gente, vai ocorrer o encurtamento das fibras do fuso. E aí vamos pensar um pouquinho. Se eu encurtei as fibras, essa fibra não vai puxar esse cromossomo para cima e não vai puxar esse cromossomo para baixo? Então eu vou separar os cromossomos homólogos. Então ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, como que isso fica? Lembra lá de verde o centríolo? Tem um centríolo do lado de cá. Um centríolo do lado de cá. E aí, ó, o centríolo de cima puxou um cromossomo roxo de perna vermelha. E o de baixo puxou um cromossomo vermelho de perna roxa, tá? Tem fibra ligando esse e tem fibra ligando esse, ok? Sem problemas com a anáfase 1. Depois da anáfase vem a telófase. Só uma coisa, gente, eu, claro, como professora, quero de coração que você lembre de tudo o que acontece. Mas como eu sei que nem todo mundo tem essa memória, quais são as 3 principais coisas que acontecem durante a meiose? Já falamos do crossing over, que acontece lá na prófase 1, e eu tenho que saber, porque assim, adora cair essa pergunta no vestibular, adora cair essa pergunta na prova da Paula. Qual a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2? A diferença da anáfase 1 para a anáfase 2 é justamente que na anáfase 1 eu tenho separação de quem? Dos cromossomos homólogos. A anáfase 2 eu falo na hora que eu chegar nela, tá? Então até agora eu não posso esquecer. Crossing na prófase 1, anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. Gente, o que vai acontecer na telófase? Reaparecimento do núcleo e do nucleolo. Olha lá da mitose, igualzinha. Descondensação dos cromossomos. Além disso, a gente tem aqui a separação, que nesse caso aqui nós temos que a citocinese ela é centrípeta, lembra? Se fosse uma célula vegetal seria centrífuga.
pôr só citocinese porque independente de qual seja a célula, acontece a citocinese. Só muda o tipo dela. Então, eu tenho aqui reaparecimento dos núcleos, reaparecimento de nucleolo. Tenho, nossa, quanta caneta, que cai tudo. Um centríolo que ficou aqui em cima, vou fazer ele só aqui no cantinho por causa de espaço, tá? Um centríolo que ficou aqui embaixo. Lá em cima ficou um cromossomo roxo de perna vermelha, por causa do crossing. E aqui embaixo ficou um cromossomo vermelho de perna roxa. Certo? Problemas até aqui? Gente, terminamos a meiose 1. O que a célula precisa fazer? Meiose 2. Mas entre a meiose 1 e a meiose 2, ela tem uma fase para duplicar centríolo e ver se toda a divisão, né, se toda essa primeira fase da divisão aconteceu de forma correta. Essa fase a gente vai chamar de intercinese. Então, como que estão as células na intercinese? Terminou de dividir aqui. Então, agora, em vez de ter uma célula, eu tenho... Nossa, ficou muito pequenininha, gente. Eu não consigo escrever na parte de baixo, né? Vocês sabem disso, eu preciso sentar para fazer isso daqui. Passo a ter duas células. A gente já vai desenhar o que tem dentro delas. Então, na intercinese, a gente tem... Continua aparecendo, né? Continua. A gente tem duplicação dos centríolos. E checagem. Então, ó, vou copiar essas duas células. Então, gente, o núcleo já reapareceu. O nucleolo já reapareceu. Centríolo, eu tenho... Tá gravando? Tá. Eu tenho um aqui em cima. Tenho um aqui embaixo. O que acontece nessa fase? Duplica. Então, vai formar mais um. E mais um. E eu tenho um cromossomo. Ai, ficou com a perna muito grande. Um cromossomo roxo de perna vermelha aqui. E um cromossomo vermelho de perna roxa aqui, certo? Gente, e aí agora o que vai acontecer? Meiose 2. Então, a gente vai aqui para a prófase 2. Olha a preguiça da pessoa. O que vai acontecer na prófase 2? Desaparecimento do núcleo do nucleolo, condensação cromossômica e os centríolos vão migrar para polos opostos. Eu não tenho mais par de cromossomo, então isso aqui não acontece. Gente, a meiose 2, ela nada mais é do que uma mitose de célula haploide, tá? Se a gente pegar uma célula haploide fazendo mitose, vai ser exatamente igual a meiose 2. Então, isso é a professora querendo otimizar o tempo. Que já não apagou isso aqui inteiro, né? Ainda peguei a preta mais fina, deu diferença. Só que aqui agora eu tô com duas células. Então eu tenho a célula de cima e a célula de baixo. Desapareceu o núcleo. Desapareceu o nucleolo. Cromossomos bem condensadinhos, bem lindos.
e centríolos, que agora cada célula já tem 2, migrando para polos opostos. Lá. Não vale parar de assistir a professora porque ela parou de falar. E ó, que absurdo! Isso aqui é uma prófase 2, certo? Depois da prófase 2, eu vou para a metáfase 2. O que acontece na metáfase 2? Tenho lá minhas 2 células. Que, nossa senhora, mas sabe fazer um círculo que dá até gosto. Tenho lá minhas 2 células que já não possuem nem núcleo nem nucleolo, certo? Aí eu tenho... Tá gravando, tá? No fim eu tô com tanta pressa que, ó, vai dar quase nada de tempo. Em 30 minutos eu vou terminar a aula. Condensação máxima dos cromossomos. Além disso, a gente tem que os cromossomos se alinham na placa metafásica. E diz pra mim, meu amor, quem surge aqui? Metafásica. Quem surge aqui? Quem surge? Aparecem as fibras do fuso. Gente, aqui no caso eu tô com um cromossomo só dentro de cada célula. Mas se eu tivesse 2, eles iam fazer fila indiana, tá? Agora eu já tô em meiose 2. Se é meiose 2, eles não formam parzinho mais, fica um atrás do outro. Aqui eu tenho o meu roxinho de perninha vermelha. Aqui eu tenho o meu vermelhinho de perninha roxa. E aí, um centríolo em cima, um centríolo embaixo, outro centríolo em cima, outro centríolo embaixo. Fibras ligando no cromossomo. O desenho não ficar feio, posso fazer umas fibras assim que não liga em ninguém? Pode. Fica mais bonitinho o desenho, né? Frescura, tá, gente? Liga aqui. Mais bonitão, assim, parece até que ele tá brilhando. Ó, que coisa mais linda! Depois da metáfase 2, eu vou para a anáfase 2. Gente, olha aqui pra mim. O que vai acontecer na anáfase 2? Eu terei o encurtamento das fibras do fuso. E se eu vou encurtar as fibras do fuso, essa vai puxar pra cima, essa vai puxar pra baixo, vai acontecer o quê? Separar, né? Essa cromátide vai pra cima, essa cromátide vai pra baixo. Então, enquanto que na anáfase 1 eu separei cromossomo homólogo, na anáfase 2 eu vou separar cromátides irmãs, certo? Então, vamos lá. Então, antes eu tenho que fazer onde vão ficar as células, né? Senão eu escrevo onde é para ser célula. Encurtamento das fibras do fuso. Nossa, o meio da lousa ele balança, se não segura. E com isso,
separação. Nossa, gente, desculpa pela letra. Das cromátides irmãs. Terceiro item que você não pode esquecer da meiose. Anáfase 2, separação de cromátide irmã. Certo? Como vai ficar então? Eu tenho um centríolo aqui em cima, bem lindão. Um centríolo aqui embaixo, marvelous. Outro para essa célula. Outro para você. Aproveitar o feriado sem mim? Folga de mim uma semana? Acha bonito isso? Aqui, separou? Tá vendo a cromátide que vai? Ela é toda roxinha. Então veio para cá uma cromátide toda roxinha. Cromátide que vai para baixo, tem uma perna roxinha e tem uma perna vermelhinha. Aqui, cromátide que vai para cima, toda vermelhinha. Cromátide que vai para baixo, vermelhinha, com um pedaço da perna roxo. Quem fez isso foi a fibra do fuso, então liga a fibra do fuso no cromossomo, né? Nossa, esse aqui ficou torto. Dúvidas? Da anáfase eu vou parar. Ó a cor que já tá o pano. Telófase. Telófase 2. Vou dividir essa e vou dividir essa. Então vai ficar assim. O que acontece na telófase? Eu tô sumindo, né? Reaparecimento do núcleo do nucleolo. Descondensação cromossômica. Citocinese. Nesse caso, centrípeta. Então, reapareceu o núcleo, reapareceu o nucleolo. Centríolo continua cada um no seu quadrado, ó, tinha um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Na outra célula, um em cima, um embaixo. Em cima eu fiquei com um cromossomo todo roxo. Na de baixo, um cromossomo roxo de perna vermelha. Um cromossomo todo vermelho, um cromossomo vermelho de perna roxa. Certo? Gente, o que vai acontecer agora? Terminar de separar. E o que é pontilhado vai ficar inteiro, né? Certo? Percebe que eu formei 4 células e essas células não têm parzinho, então são N. N igual a quanto? N igual a 1. Então eu comecei com uma célula
2n igual a 2 e terminei com 4 células, n igual a 1. Entendeu por que reducional? Conseguiu ver? E tá vendo que se eu não tivesse tido crossing, eu teria que aqui ia ser inteiro roxo, aqui inteiro roxo, aqui inteiro vermelho, aqui inteiro vermelho. Como eu tive crossing, eu tive todo roxo, roxo com vermelho, todo vermelho, vermelho com roxo. Eu formei 4 células diferentes. Tá vendo que aumenta a variabilidade genética? Gente, muitas dúvidas? Então, o que a gente vai fazer agora? Pelo grupo, vocês vão me contando se terminaram de desenhar. Eu sei que essa é uma aula que vocês demoram. Nós estamos 4 aulas adiantado na apostila. Então, sem problema nenhum, se não der tempo de fazer os exercícios hoje, a gente faz na semana que vem, tá? Não criarei caso com isso com vocês. Mas estou no grupo esperando. Quando todo mundo fala pra mim que terminou, a gente abre a live para fazer os exercícios da 309 e 310. E é claro, conversar um pouquinho, porque eu tô morrendo de saudades de vocês. Certo? Um beijo, queridos, e até a live!